ET e hoje nós vamos conversar sobre educação. Mulheres maravilhosas na educação. Vou apresentar um breve currículo as minhas duas convidadas. Tenho aqui Fabiana Satiro, que é mestre em Psicologia da Educação, especializada em Neuropsicologia, e Vera Brandão, que é pedagoga pela USP, tem mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Isso é só para resumir, a história delas é muito grande. Inclusive, descobrimos que a Fabiana foi aluna da Vera, né? Descobrimos hoje aqui. Muito bem-vindas, fico muito feliz de ter vocês e vamos conversar sobre a nossa situação, como está a mulher na educação. Vamos começar pela Vera. Vera, conta um pouquinho da tua história, conta como é que você está, fica à vontade, conta. Bom, agradeço o convite, foi um prazer e foi um prazer encontrar a Fabiana aqui hoje, né, depois de alguns anos que a gente não se via, né, então estou bem feliz, bem à vontade de estar aqui. Então, eu fiz, falando aqui nessa questão da mulher, né, no contexto de quando eu era jovem, né, eu sou filha de uma família italiana bastante convencional e bastante, meu pai era um patriarca mesmo, a moda antiga. Então, assim, eu fui crescendo, estudando, quando fui ficando mocinha, meu pai impôs uma condição. Eu não poderia nunca trabalhar no escritório. Num escritório comercial? Num escritório comercial. E eu queria e precisava trabalhar. Então, eu falei, bom, preciso achar uma saída, né? Porque sempre tem uma saída. Mas por que, Vera, que ele não queria? Porque eu ia trabalhar com outros homens. Ah, entendi. Eu ia ser exposta, né, a outros homens. Na cabeça deles não constava na listinha das coisas possíveis para ele. Então eu pensei, bom, o que eu posso fazer que eu possa trabalhar e que não seja no escritório? Naquele tempo a gente tinha a escola normal, né? Então você fazia a primeira, que hoje seria a 8ª série, quando você termina a 8ª série, o segundo ciclo poderia ser escola normal. Hoje já não existe mais essa modalidade. Para ser professora. Então eu falei, mas então peraí, então tudo bem, eu vou ser professora. Eu terminei os 8 anos fundamentais. E aí assim, mas eu não queria entrar em qualquer lugar, então eu fui escolher uma escola, né? Então eu fui prestar vestibulinho na Caetano de Campos. Que era tradicionalíssima. Que na época era tradicionalíssima, uma escola que formou muita gente importante, etc. E tinha era pública, né, porque isso era uma outra condição, eu tinha que estudar em escola pública, né, não tinha condições financeiras de estudar em escola particular, então tinha que ser uma escola pública. Então eu fui, prestei exame, prestei vestibular e passei, né. E aí eu fiz 3 anos de escola normal, né, lá na Caetano de Campos, que era realmente uma escola diferenciadíssima, a gente já deu aula de floricultura, uma coisa assim muito boa mesmo, eu tive uma excelente formação. E assim, mesmo fazendo a escola normal, eu poderia fazer faculdade. A escola normal também dava acesso a você fazer o vestibular, então não impedia o seguimento da minha carreira. Então eu fui, acho que eu achei uma saída, né? Porque as mulheres sempre têm essa questão, né? A gente sempre tem impedimentos. Agora, depende de como a gente encara o impedimento, né? Eu sempre encarei o impedimento como um desafio, vamos lá. Então eu comecei a trabalhar com 16 anos como auxiliar de classe, lógico, eu era recém-formada. E segui nessa toada durante muitos anos. Fui auxiliar de classe, fui professora de classe, acabei sendo coordenadora de uma pré-escola, né? Eu ajudei a montar uma pré-escola, etc. e tal. Não era minha escola, mas eu era a coordenadora pedagógica. Bom, isso foi uma coisa que foi uma parte, né? E aí, quando eu estava trabalhando eu fiz vestibular, que também tinha que ser na USP, não podia ser em outro lugar, e entrei em Ciências Sociais. Da USP. Da USP, né? Então, assim, era uma fase, assim, interessante, difícil, mas como toda fase, agora também tem coisas difíceis, mas era uma fase, assim, muito estimulante para a mulher, né?
porque se começava a abrir um caminho um pouquinho mais... Na minha casa continuava tudo igual, mas na sociedade as mulheres começavam a ensaiar um papel um pouco mais de protagonismo, etc. E aí eu fiz ciências sociais, mas eu também não fui muito feliz na minha escolha, não pela universidade em si, muito menos pelo curso, mas que eu peguei a época da ditadura. Então, assim, o curso foi aos trancos e barrancos. E tinha várias mulheres em ciências sociais? Tinha, muitas mulheres. Aliás, não sei se metade, acho que até mais que metade, já tinha muita mulher na área das ciências sociais. E então a gente não tinha aula, muitas vezes a polícia entrava, o exército, né, para dizer mais propriamente, entrava, invadiram o campus várias vezes e tal. Então aquilo para mim era um motivo de muita tensão, porque eu, nessa altura do campeonato, eu já tinha me casado e eu precisava trabalhar, porque o Luiz, meu marido, fazia residência, ele é médico, ele estava fazendo residência. Então, ele recebia uma bolsa e eu o salário de professora. Era esse o nosso... a nossa... E eu tinha que trabalhar, eu não podia ficar falando, eu não podia fazer nada de... Ah, não, mas eu não sou contra o governo, sou contra a ditadura. A gente era contra, mas eu precisava sobreviver. Era uma coisa... Eu fui criada assim, né? Minha mãe sempre falava, cada dia é um dia. O que aparecer na frente a gente tem que resolver. Né? De manhã nunca é igual de noite. Então era isso. Eu aprendi isso com a minha mãe, que era uma mulher tipo minha prima, Antonita, que a gente conversou hoje. Sim. Ela era uma mulher que rompia barreiras, a minha mãe. Para a época dela, ela foi muito corajosa. E claro, ela nunca falou nada, mas não precisava, né? Ela fazia. E eu fui fazer igual, né? E aí eu pensei, eu já estava no 4º ano da faculdade, né? E as coisas começaram a ficar complicadas porque eu ia ser mandada embora da escola porque eu estava fazendo ciências sociais, então eu era comunista. Naquele tempo subversiva. Era isso, era subversiva. E eu não podia perder o emprego. Então eu falei, ora bolas, vamos lá. Mudei para o curso de educação. Eu fiz uma adaptação no meu currículo. E eu estava na mesma universidade, eu mudei de curso. E aí eu fui fazer pedagogia. E aí eu terminei a pedagogia, fiz a pedagogia. E ficou mais tranquilo. A situação social era horrível, né? Mas naquele momento eu precisava sobreviver. E eu sobrevivi. Né? A situação era essa, eu precisava ganhar a história do pão doce de cada dia. Era bem isso, era uma realidade. Eu fui criada de uma maneira muito realista, não tinha aquele negócio de levantar de cara feia, não tinha nada disso. Você levantava, ia para a escola, voltava, ajudava a mamãe a fazer. Então eu tive uma vida muito real, não tinha nenhuma gracinha, não tinha enfeite a vida, era a vida do jeito que ela é, a vida como é, todo dia. Então isso me ajudou muito, como mulher, no caso, que a gente está falando como mulher. Sim. Porque eu tinha um modelo em casa de mulher forte, né, que era minha mãe, que enfrentou 1000 batalhas também. E não se discutia sobre feminismo, nem nada disso, nem estava na moda, nem se falava nisso. Mas a única possibilidade era reagir ao que se colocava na sociedade. A minha mãe sempre fez isso, a minha mãe sempre trabalhou mesmo a contragosto do meu pai, ela sempre fez as coisas que ela achava. E eu fui criada assim, desse jeito, não tinha muito... Hoje em dia eu vejo os pais todos, né? Eu mesma fiz isso, te protege tantos filhos, né? Não tinha nada disso. Era cada um por si. E era duro mesmo. Então eu fui enfrentando, me formei, depois fui trabalhei muitos anos de escola, e depois que eu saí dessa área da educação infantil, que já não me satisfazia mais, eu fui justamente trabalhar com idosos. Que eu nunca tinha trabalhado com idosos, não sabia nada sobre envelhecimento. Isso foi em 92. Quantos anos você tinha? Eu tinha acho que 38 mais ou menos. Quer dizer, você não tinha nenhuma experiência com o pessoal da longevidade? Não. E foi um convite assim de uma amiga que tinha assumido uma universidade aberta como coordenadora, e ela me ligou um dia e falou, Vera, eu tinha parado esse meu primeiro período, foi o primeiro período de vida na realidade.
E eu estava querendo voltar, mas não queria mais voltar para a escola, estava me achando, né? Tinha feito um ano sabático e tal. Ela falou assim, acabei de, ela ligou para mim e falou, Vera, deixa eu te falar agora, acabei de subir numa universidade aberta, ela era pedagoga. Ela falou assim, os alunos querem aula de antropologia, me ajuda. Eu falei, mas o que eles querem? Ela falou, não sei. Eu falei, como é que eu posso dar uma aula não sei, né? Aí ela falou assim, qualquer coisa tá bom. Eu não conhecia nada de envelhecimento, não tinha estudado nada de envelhecimento e tal. Hoje eu sou pós-doutora em gerontologia social, eu não sabia nada de envelhecimento. Isso com 38 anos, hoje eu tenho 73. Aquilo bateu assim, eu falei, como assim qualquer coisa tá bom? Não tem nada que seja qualquer coisa para uma pessoa. Como eu posso falar, qualquer coisa é bom para você? Não. Ou para ela, ou para vocês aqui? Não, não é. Eu posso ir aí conversar com o pessoal? Mas você tem que trazer um plano de trabalho, senão você não tem acesso à classe. Eu falei, tá bom. Então, sentei, pensei, antropologia, porque eu tinha feito ciências sociais, eu tinha recursos. Falei, né, pensei o que eu podia oferecer, o que eu podia falar. Mas fiz assim, um roteiro mais para mim. Não era um roteiro de aula, é só para poder apresentar alguma coisa para a diretora e tal. E lá fui eu conversar com os idosos. Então eu fui assim, absolutamente sem preconceito, sem amarra, sem desarmada. Desarmada. Eu, do meu jeito, do jeito que eu sou. Aí sentei e tal, com eles, tal, conversei, falei, vocês falaram que querem curso de antropologia, mas o que vocês querem, o que vocês pensam e tal. E eu tive 50 minutos para ficar com eles. Um pouquinho mais, depois 60 minutos ou 70 minutos. E conforme eles iam falando, eu tinha quadro negro, né, nesse quadro negro. Fui escrevendo no quadro negro as ideias que eles iam colocando. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas não é isso também? Mas não é. Eu não ia julgando, mas eu ia colocando. Quando eu terminei de conversar com eles, eu falei, gente, o curso está aqui na lousa. Né? Tinha um plano de aula. Tinha um plano de aula. E não saiu de mim, saiu deles. Claro que eu fui caminhando, conversando, né? Parlando, né? Como se diz em italiano, parlando. E, enfim, e dali eu montei um curso de antropologia com eles. E como eu não tinha nenhum preconceito, eu fiquei absolutamente deslumbrada com a alegria deles. Porque assim, eu comecei a trazer coisas que ninguém falava, porque velho não se interessa, mas elas ficam sem graça. Sabe, elas começavam, passa tal filme. Nunca me esqueço quando eu passei Belle de Joux, aquele filme da Catherine Deneuve, maravilhoso. Elas não tinham assistido, ou porque os pais não tinham deixado, ou porque os maridos não tinham deixado. Eu falei, tá. A gente assumiu um compromisso interno com a classe. Eu nem ia perguntar para a escola se eu podia fazer isso, mas eu fazia. E eu falei para elas assim, eu trouxe o filme, a gente tinha uma televisão, era com fita cassete, aquelas coisas de antigamente. E eu falei, se alguém se sentir incomodada com alguma cena, simples, não precisa falar, professor, eu vou sair. Sai, fecha a porta, vai tomar água, vai tomar uma água. Só não interrompa um filme, né? Porque senão perde porque o filme tem uma tensão, né? Sim. Acho que quem assistiu Belle de Joux deve lembrar. Não sei se a juventude assistiu, mas a nossa geração assistiu, acho que. Você não, você seja de outra geração. Você menininha ainda. Bom, enfim. Então eu trabalhava com a questão do sexo e do interdito, Nossa, olha, foi uma só levantou para sair. Saiu, mas ficou assim, ela abria a porta, fechava a porta, fechava a porta, para ver o filme. Ela não conseguia ficar na sala sentada. De tanto, ela falou, tenho medo do meu pensamento. Então assim, eu fiz de uma maneira absolutamente, assim, usando mais a minha sensibilidade do que meu conhecimento como pedagogo ou qualquer coisa assim. Enfim, então tinha assim e o tabu do sexo, inclusive, né? Bom, isso tem até hoje, né? Eu acho que hoje em dia as meninas de hoje, né? Eu vejo as minhas netas, tal, que já são mocinhas, elas têm outra atitude perante o sexo, uma coisa muito mais natural, muito mais... Mas eu mesma fui criada de uma maneira extremamente rígida pelo meu pai.
nossa, a gente tinha hora para entrar, hora para sair, não podia beijar, não podia abraçar, não podia nada, entendeu? Era uma coisa assim bem... E também eu não estava afim de romper barreiras na minha casa, não, porque eu também não estava... Sei lá, eu tinha uma cabeça talvez um pouco diferente, porque as minhas amigas faziam coisa escondida, eu achava assim, desonroso fazer coisa escondida, mas não por causa do meu pai, por minha causa, sabe? Eu achava, por que sabe? Não sei, eu não combinava com aquelas coisas, entendeu? Mas eu também não era assim de enfrentar meu pai, os meus pais, dizer isso que é errado, eles não gostam, eu vou lá e faço. Não, sabe? Não... Tinha outras coisas para pensar mais sérias. Mas você sempre foi muito bem centrada, né? Você se planejou direitinho. Sim, mesmo eu sendo sou tão muito, jovem. eu sou muito planejada. Eu sou muito planejada. Não era essa frase, mas essa que saiu, enfim, fica essa aí mesmo. Eu planejei muito a minha vida. Eu tenho uma parte, eu sou muito sentimental, assim, né, como pessoa, mas eu sou muito racional. Então eu sempre vejo, bom, pra cá, meu olhar nunca é aqui, é sempre lá. Porque a vida me ensinou a ser assim. Não era nunca o que estava pronto, era o que ia ser feito. E eu nunca sabia o que ia ser feito, era o que tinha que fazer. Minha mãe sempre falava, não é o que você quer, é o que precisa fazer. Então eu acho que isso meio que me formou. E aí eu comecei a trabalhar com a questão da terceira idade, e aí eu fui estudar. E aí eu retomei o meu projeto de ciências sociais, porque como eu entrei pela antropologia para trabalhar com idosos, então eu fiz mestrado, doutorado. Mestrado eu já tinha 40 anos, quando eu fui fazer o mestrado. Em seguida eu emendei o doutorado. Então eu era mais velha da classe. Quer dizer, você começou lá com 38, agora a gente já está com você mais velha. Você era a mulher mais velha da classe. Da minha classe, do mestrado e do doutorado. E o comportamento? E você como mulher e o comportamento na classe? Porque é bem interessante, você pegou várias fases, né? Ah, e, sim. Por exemplo, a Belle de Joux, isso aconteceu nos anos 80, É, não anos 80, é. Quer dizer, faz pouco tempo e ainda o preconceito era muito forte. Sim, né? sim, era. Bom, no fim, eu fui estudar, e assim, os alunos, assim, eles me tratavam com uma certa deferência, eu acho, porque a pessoa era muito jovem. E por outro lado, era um negócio muito interessante, né? Porque quando eu estava fazendo mestrado, doutorado em antropologia, primeiro que os alunos eram bem mais jovens do que eu, e eles me abriram uma estrada, assim, de possibilidade de conhecimento. A antropologia abre caminhos muito interessantes, né? Então, assim, além do meu projeto, eu entrava no projeto dos outros, porque eu ficava... Nossa, foi uma fase, 10 anos, assim, riquíssimos da minha vida, né? E eu terminei meu doutorado em 2004, eu já tinha 50 anos, eu acho. Ou não tinha quase, por aí, não sei fazer conta agora, talvez. E nesse tempo, aí eu fui para a PUC, atrás de conhecimento. Achei um curso que era um curso dirigido a alunos do último ano da graduação, mas que tinha vagas para profissionais já formados. Bom, já era formada. O tema do curso era a velhice. O livro que a gente leu foi A Velhice, de Simone de Beauvoir. E quando eu li a Simone de Beauvoir, eu falei... Aí que eu me dei conta do preconceito. Quer dizer, eu me dei conta quando essa minha amiga falou qualquer coisa. Quer dizer, na hora eu não achei que era preconceito, mas eu fiquei meio chocada com a expressão qualquer coisa. Como é que você dá qualquer coisa para as pessoas? Isso é uma coisa que para mim não combinou. E é um preconceito intrínseco, né? É social, é profundo. Você que trabalha com idosos, você vive isso no seu cotidiano, rotineiramente, né? Bom, enfim, para terminar, daí eu fiz o mestrado, fiz doutorado, já trabalhando aí na PUC, no programa de estudos pós-graduados em gerontologia. Eu era pesquisadora, eu nunca fui docente da universidade, porque eu achei o ambiente da universidade, ele não são os homens, não são as mulheres. Né? Eu já estava numa idade que eu não estava afim de competir. Eu não sou competitiva, nunca fui. E eu falei, eu não preciso disso.
né? Então eu continuei como pesquisadora, eu ficava mais ou menos livre, né, dessas normas e essas disputas internas. Por outro lado, eu era professora convidada, né, tanto que eu fui professora dela, nos cursos de especialização, de aperfeiçoamento, e em outras universidades eu fui professora também. E trabalhando com pesquisa, né, eu misturei tudo. A antropologia, na realidade, é meu olhar para o envelhecimento, é um olhar antropológico, né? Porque a antropologia social, ela tem que é a minha área da antropologia, o meu doutorado, a antropologia urbana, né? Você estuda os grupos sociais. E o velho, naquela época, estava se constituindo como um grupo social meio à parte da sociedade, né? Os velhos eram os outros, né? Estava começando o movimento, né? Né? Tem aquela frase da própria Simone de Beauvoir que ela diz: a gente velho é sempre o outro. Você encontra com uma amiga e fala: nossa, que fulana tá velha. Agora, e você, que tem a idade dela? Você não, você tá mocinha, né? Não, o velho é o outro, nunca eu mesmo. E isso desde o começo, quando eu comecei a estudar, eu pensei assim, o outro sou eu, amanhã. Na época eu tinha 40 e poucos anos, eu sou eu amanhã, né? Hoje já sou eu, a velha, né? E aí o preconceito hoje que eu vi, eu nunca tive preconceito com homens. Se eu falar isso, acho que o único preconceito que eu tive com meu pai, que ele era muito bravo, mas era o jeito dele criar, e era um exemplo de patriarcado tradicional, nada de estranhar. Tanto que eu não estranhei, eu fazia as coisas e achava tudo que era assim mesmo e vamos em frente, né? Eu sempre achava que lá na frente, né, tinha um caminho para mim. E tinha mesmo, né? Aliás, vários caminhos. E tive a sorte de encontrar um companheiro maravilhoso, que é meu companheiro há 57 anos, que é o meu marido. Nós éramos bem jovens quando nós nos conhecemos, e ele tem uma cabeça super aberta, e ele sempre me incentivou muito. Eu segui a minha vida. Então, como mulher, eu não senti preconceito. Eu senti preconceito de outras mulheres, no sentido assim, de você estar parecendo mais do que você deveria. Você está me... Sabe? Você sabe? Aquela história, apagar a luz, você está me incomodando. Bom, mas isso também, tudo bem, não teve problema. Mas de homem eu nunca senti preconceito, não. De ninguém. O único que conhece era meu pai, mas era uma coisa de educação. O meu irmão, que era mais velho do que eu, 5 anos, então ele era o guardião, o meu guardião. Eu tinha dois, meu pai e meu irmão. Mas que também foi um cara que me ajudou muito a esse processo de me liberar do meu pai, porque ele me abriu outros caminhos, porque ele falava, pode deixar a velhinha fazer isso. A velhinha, essa velhinha. E é isso, então, eu não sofri preconceitos, acho que tive assim uma sorte, um privilégio, mas também nunca me amedrontei frente a nada, sabe? Eu acho que isso eu aprendi com a minha mãe também. Então, assim, o que eu ia falar da educação? Na educação, na área da educação, você tem que entrar, mesmo que você já seja uma profissional, de peito aberto. Na educação você não ensina, você vai ressignificando os conteúdos, os seus e os dos outros. É uma troca, né? E aí eu entro bem naquela perspectiva freiriana, né? Que é a perspectiva que eu trabalho até hoje, o espaço de educação é um espaço dialógico, né? Que foi o que eu fiz com as senhoras que eu fui conversar. Eu abri o diálogo com elas, o que vocês querem? Né? Então, a educação para mim é isso, é troca, é compartilhar, eu acho que não existe o lugar de um professor que seja, eu sei mais, assim, a gente não sabe nada, né? Aí a vida ensina isso pra gente, a gente não sabe nada, e todo dia é dia de aprender. Então o espaço de aprendizagem é a própria vida. Para mim isso é uma coisa muito clara. E eu acho que eu continuo trabalhando, eu continuo dando aula, eu continuo fazendo pesquisa, eu estou diminuindo um pouquinho, porque agora eu já estou querendo também
ficar um pouquinho mais sossegadinho, fazer outras coisas. Então eu sempre parto desse princípio, o outro como possível de mim, que é o pressuposto da antropologia, né? Aliás, essa frase é do Roger Bastide, que foi um dos professores franceses que vieram para fundar a USP, né? Quer dizer, quem veio primeiro foi o Lévi-Strauss. Quando o Lévi-Strauss, que é um intelectual, né? Faleceu já. Foi um intelectual marcante na formação da USP, né? Porque a USP se formou com uma linha francesa, tem uma delegação francesa para fundar a USP, né? Com convite do governo paulista. E quando ele foi embora, ele deixou no lugar dele o aluno dele, que tinha sido aluno dele em Paris, que era o Roger Bastide. E o Roger Bastide influenciou muito a minha formação. E ele dizia o seguinte, que quando você vai estudar um grupo, né, no caso o antropólogo, né, você vai estudar um grupo, que não importa se é um grupo nativo, índio, quilombola, ou um grupo de velhos, ou um grupo de jovens, ou sabe. Ele fala que você tem que considerar o outro como possível de você mesmo. Então, você é um possível de mim e vice-versa. Então, nós somos possíveis dos outros. Então, não tem como você fazer uma educação que não seja dialógica e que não seja integrativa de saberes. Então, é nesse sentido que eu trabalho, e é nesse sentido, inclusive, que eu sou coordenadora pedagógica do Espaço Longe Viver, que é um espaço do Portal do Envelhecimento, que a gente tem um espaço presencial, mas também online, que é de formação, né? Eu sou a coordenadora pedagógica e toda a estrutura da formação que a gente propõe lá no Espaço Longe Viver é esse, né? O Espaço Longe Viver é um espaço de diálogo, porque aí que está, o nosso curso é de formação, mas a gente não exclui ninguém. Então, não é um curso para profissionais, é para profissionais e interessados. Porque muitos velhos não vão procurar cursos para a terceira idade ou para a maturidade, sei lá que nome se chame, que nós estávamos conversando sobre essa questão, né? Esses nomes que chamam a essa idade, para dizer velho, fica inventando um monte de nomenclaturas bonitinhas, com um espelho aqui todo cheio de firulas, né? Não, é a realidade, né? Então, na realidade, eu sou uma mulher velha, tenho orgulho de ser velha. Não que eu sou velha, porque eu sou eu. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. A minha idade vai importar para os outros, para mim não, né? Eu sei como eu tenho que me cuidar, como velha e tal, mas eu estou na vida, eu estou no mundo. Então, quando eu puder, eu estou aqui, eu sou uma pessoa, né? Perfeito. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, o meu percurso de educação, de formadora, né? Como formadora, como professora, como pesquisadora, passa por essas questões todas que eu chamo vida-trabalho, não dá para separar. É tudo uma coisa só. Acho que eu falei demais, falei mais do que era para falar, mas já falei, pronto, acabou. Não, vamos abrir, né? Vamos abrir, inclusive, para saber, né? Vamos conversar nós três depois sobre o futuro. Eu quero que a Fabi conte um pouco da vida dela, a Fabiana. Sim. E aí nós vamos abrir para agora, né? Como é que tá? Né? Nós tivemos, assim, uma história tua, né? É a história... E vamos ver a Fabi agora com uma diferença de idade. Conta um pouco de você. Sim, mais nova do que a Vera. Tenho 41 anos. Fui criada numa família também com os machismos, né? Já diferentes do seu pai, mas que existiam. Então, meu pai falava sempre assim, você é a caçula, porque eu sou temporona, caçula e temporona. Né? Eu tenho diferença de 10 anos com os meus irmãos. Então, se é a caçula, você vai ter que ficar, não vai poder casar, vai ter que ficar cuidando da gente quando a gente ficar velho. Tem que casar bem, sabe aquela coisa assim? Tem que achar um bom marido, porque você não precisa de ter profissão, você precisa casar bem. Você já tinha esse Então, peso. eu venho dessa cultura. E aí, claro que ele... Hoje vê que não, que é muito diferente, a gente não precisou lutar muito diferente da sua época, né? A gente foi se firmando sem precisar brigar, sem precisar impor, também nunca briguei, nunca fui contra, mas a gente foi fazendo. Então, assim que eu entrei na faculdade, fui fazer pedagogia também, um curso predominantemente feminino, né? Eram 56 mulheres e um homem. Mas por causa dessa influência do teu pai? Não, eu sempre quis ser professora, era uma área que eu gostava, sempre me encantou a área da educação e até então eu não conhecia a área da geronto, eu achava que eu queria trabalhar com criança, que também é outra área bem fascinante.
E comecei dando aula, trabalhando em escola. Assim que eu entrei na faculdade, já comecei, na verdade. Trabalhei com alfabetização de adultos. Então, tudo me levava sempre para gerontologia, né? Então, de criança, eu falo que eu tinha as amiguinhas no prédio, mas a parte das minhas amiguinhas eram as senhoras que moravam no prédio. Então, eu saía do meu apartamento e ia conversar com cada velhinha que morava no prédio. Era meu já. Eu sempre me encantei em ouvir as histórias dos idosos e tudo. Então, não imaginava, não se falava em gerontologia, uma coisa nova, quando eu fiz faculdade. E aí eu fui fazer a pedagogia para trabalhar com criança. Depois de formada, eu trabalhando em escola, eu fui fazer um trabalho voluntário num centro-dia da prefeitura. Isso em 2004, mais ou menos. É um centro de convivência para os idosos. Na verdade, não era centro-dia, era um centro de convivência, onde eles tinham cursos, atividades físicas, passavam a tarde lá fazendo alguma atividade voltada para eles. E fui fazer um trabalho voluntário de um período de 1 mês, coisa assim, e me encantei. Né? Ainda tinha os meus avós, que eram uma grande referência na minha vida. Perdi meu avô nesse inteirinho, né? Ele ficou internado 2 meses. E aí foi quando eu falei, não, eu quero essa área pra mim. Isso era 2004, 2005, que foi quando eu fui fazer o curso na PUC, que tive a Vera como professora. E não saí mais. Né? Queria trabalhar, era um curso de extensão, eu quis conhecer mais, entender mais. E aí eu queria fazer a especialização em gerontologia. Naquele momento tinham 2 ou 3 universidades só que davam esse curso como especialização, como pós-graduação, e não aceitavam quem não era da área da saúde. Então, como pedagoga, eu não podia fazer esse curso. E aí fiquei tentando em várias instituições, não conseguia. Aí apareceu na Unifesp o curso e eu liguei para a coordenadora e falei assim, escuta, posso conversar com você? Eu quero muito fazer esse curso. Lá na Unifesp era um curso que era geriatria e gerontologia, então era uma sexta-feira o dia inteiro. No período da manhã a gente ficava entre médicos e todos os outros profissionais da saúde e à tarde ficavam só, separava, né, o pessoal da geriatria do pessoal da gerontologia. Ela falou assim, você vai dar conta? Eu falei, vou. Vou. E aí fui fazer a gerontologia e não parei nunca mais. Dali emendei no mestrado, na neuropsicologia, na educação em saúde, enfim. Quando eu acabei a pós, meu primeiro baque nessa área como mulher e como jovem, porque eu tinha 20 e poucos anos, foi quando eu acabei a pós em gerontologia, eu fui indicada pelas coordenadoras da pós para trabalhar numa universidade aberta à terceira idade. Era um homem, um senhor, o coordenador, e eu marcaram a entrevista lá pra mim, para que eu fosse fazer. No dia da entrevista que ele me conheceu, ele falou assim, mas você é mulher, jovem e bonita, não pode trabalhar com velho. Você tem todos os defeitos. Aí eu falei assim pra ele, mas por ser mulher e por ser jovem eu não posso, então só velho pode trabalhar com velho e ainda tem que ser feio. Né? Ele disse assim, bem claro, olha, você é boa, seu trabalho, que eu tinha feito uma pesquisa sobre a Universidade da Terceira Idade, seu trabalho é bom, mas por ser mulher, jovem e bonita, não serve para trabalhar com velho. E aí acabou a minha entrevista, obviamente. Eu peguei até um certo preconceito, nunca mais voltei a tentar entrar em universidades da terceira idade. Mas foi um preconceito descarado. O que me chamava muito a atenção na época, porque a gente deveria estar falando em prol do idoso e não contra ele. E isso era uma atitude bastante etarista para quem trabalhava na área, né? Depois disso, eu não posso dizer que eu sofri grandes preconceitos. A minha geração, acho que viveu muito melhor, né? Nós já estamos muito melhor. Mas esse aí não deu para todos também. Mas nós sofremos pequenos preconceitos diários, né? Então, por exemplo, meu marido é super participativo. Nós temos 2 filhas e a gente divide as tarefas de cuidado com elas. E é constante eu ouvir, nossa, mas que marido bom. Ele olha as crianças como se aquilo fosse um relapso meu e um louvor a ele, né? Que eu penso, poxa, se fosse eu cuidando das crianças, ninguém ia falar nada. Então nós vivemos, sim, pequenos machismos diariamente, né? O quanto a gente tem que acumular tarefas ainda. Nós temos muito mais acúmulo de papel social. Hoje a gente é mãe profissional, esposa, dona de casa, né, filha de pais idosos que também tem que ajudar. Então veja, a gente só acumula, né? Mas a nossa vida tem melhorado.
O problema é que nós não estamos lá ainda, né? Eu acho que a gente tem um longo caminho ainda para percorrer enquanto mulheres e nos posicionar enquanto mulheres, né? Ainda existe uma discrepância enorme. E na área da geronto, hoje eu enfrento muito menos. No começo, como eu tinha 20 e poucos anos, às vezes sim, as pessoas diziam que eu era muito jovem para trabalhar com velho, que eu não ia entender sobre o velho, como se a gente precisasse ser velho para trabalhar com velho, né? E aí, essa questão que você traz, né, da pedagogia, da educação, é uma troca de conhecimentos, né? E a gente tem uma ideia que a pedagogia não é tão machista quanto as outras áreas, né? Mas não é verdade. Eu acho que isso que a Vera trouxe é bastante verdadeiro, né? O maior machismo, em geral, vem das próprias mulheres. Não é machismo, mas é uma competição. Uma competição que, sei lá... É um machismo até certo ponto, né? Quando a mulher acha que você, quanto mulher, não deveria estar trabalhando e deveria estar com as crianças em casa, e que é um absurdo seu marido estar no seu lugar... como se fosse um lugar só seu, isso é um machismo, né? Então, assim, a gente enfrenta, assim, e tudo bem, a gente tá preparada, né? Acho que a gente já é calejada desde criança para enfrentar esse tipo de situação. Mas a gente tem que continuar falando, e daí isso eu debati muito com os meus alunos, né? Eu trabalho com a terceira idade, tenho grupos de alunos, atendimento individual, enfim, debati muito na Semana da Mulher em função de será que realmente ter um dia separado nos torna mais ainda isoladas? Isso amplia o preconceito? Não amplia? E é um embate que a gente não vai ter uma conclusão, mas alguns me trouxeram algumas informações importantes. Como, por exemplo, se a gente não falar no assunto, será que isso um dia acaba? Então, será que realmente não é importante a gente ter um dia para trazer à tona esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui? Né? E mostrar os pequenos machismos e preconceitos em relação à mulher que estão aí e que a gente traz isso na nossa história. Nós estamos numa sociedade machista e isto é estrutural, isto é intrínseco. A gente age assim, às vezes, sem perceber. E o quanto a gente tem que falar no assunto para talvez identificar e começar a parar de agir com esse preconceito, né? Porque realmente, né? Se a mulher fosse respeitada, ela não precisaria ter um dia para se comemorar ser mulher, né? E nem ter tanto retorno de cumprimentos, de felicitações. O problema é que virou comercial, né? Virou um dia para flores, bombons e beijinhos e abracinhos. E não é esse. Eu acho que a mulher tem que ser respeitada todo dia, como todas as outras pessoas, os homens e as mulheres. Nós não somos seres humanos. Para mim, a questão é essa, né? De você dividir. Claro, nós temos funções diferentes como seres humanos, né? As mulheres e os homens. Mas em termos de igualdade, fisicamente, estruturalmente, nós somos desiguais nesse sentido, porque os homens geralmente, estruturalmente, fisicamente, são mais fortes, mais resistentes, e nós temos algumas fragilidades físicas que os homens não têm. Mas eu não consigo ver a diferença nisso, né? Eu acho que para mim é uma questão do relacionamento. Do relacionamento não só entre pessoas, mas na sociedade, que papel que nós ocupamos, não é? Por isso que eu acho que a gente nunca tem que falar, né, no Dia da Mulher, primeiro, é claro, sem flores, sem bombons, sem presentes desse tipo, e sim com respeito, mas não com igualdade, porque a igualdade não vai existir mesmo, nós somos seres diferentes, mas com equidade. Isso. Né? Com possibilidades de avançar, de crescer, de evoluir muito similares. Então, assim, a gente que trabalha com idoso, o histórico das mulheres idosas, que são maioria no mundo, hoje as mulheres idosas já são 54% da população mundial idosa, né? Então, assim, já são maioria. A maioria não tem ensino médio completo. 67% não tem o ensino médio completo. Esse índice acho que é Brasil, INEP. Então, Brasil, 67% tem só até o ensino fundamental e 18% são analfabetas. Por quê? Porque a gente tem... É muito alto ainda. E predominantemente feminino, porque as mulheres têm que abdicar de ir para a escola para ajudar a mãe a criar os outros filhos, para trabalhar, para ajudar na renda em casa. E o homem ainda é tido como aquele que precisa, sim, avançar nos estudos para ganhar um salário melhor.
Agora, uma curiosidade. As tuas filhas, como você vê as tuas filhas nesse contexto, nesse mundo? Ai, a gente morre de preocupação de que mundo que a gente tá tendo. Mas como que elas pensam? Elas pensam, elas já, é outra geração. Primeiro que a gente, eu tenho uma de 9 e uma de 7. E é outra geração, elas acham, então, por exemplo, às vezes eu tô em casa fazendo comida, lavando a louça, meu marido tá na sala assistindo televisão. Ah, elas vão lá e falam, papai, que folgado, levanta e vai ajudar a mamãe. Então para elas é muito mais natural do que foi para nós, né? Meu pai era daqueles que acabava a refeição, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Ele falava assim, vamos meninos, a gente pode descansar, as meninas ajudam a mamãe. Né? Era a gente que arrumava a cama dos meus irmãos, era a gente que fazia as coisas, porque eles eram homens, eles não tinham que fazer isso. Embora hoje eles ajudem em casa, de forma muito mais igualitária. Mas esse ambiente foi o nosso de criação. As minhas filhas não têm esse mesmo ambiente, elas já têm um muito mais igualitário do que era quando eu era mais nova. Mas, sim, é muito mais difícil, né? E a gente também tem que prepará-las para uma sociedade em que elas não podem vestir qualquer coisa, né? Que talvez elas vão enfrentar, não porque elas não possam, elas podem, mas talvez elas vão enfrentar dificuldades em função de estar vestindo, dependendo da roupa que elas tiverem. Então, a gente tem que ensinar ainda, infelizmente... Elas vão se rebelar, mas a gente ainda tem que ensinar alguns comportamentos para protegê-las de um mundo que ainda não está preparado, né? Sim. Elas são crianças. Elas são crianças, né? Elas vão se rebelar, eu espero que elas mudem muita coisa ainda lá na frente, que a geração delas seja ainda melhor do que a minha. O mundo deve mudar, né? As suas filhas, o mundo deve mudar. A geração delas, né, faça ainda mudanças mais significativas. Então, mas, por exemplo, elas fazem luta, elas fazem aula de luta. No começo teve alguns estranhamentos. Ah, mas meninas, vocês vão matriculá-las? Sim, elas vão. Sim. Eu e meu marido fazemos questão que elas aprendam a lutar. Se defender, né? Mas elas também quiseram fazer balé. Ok, elas podem ir. Agora elas nem fazem mais, mas de menorzinhas elas quiseram fazer. Na luta tem várias meninas fazendo, mas no balé não tem nenhum menino. Né? Então, e não que eles não queiram, talvez alguns queiram. Mas não tem isso como possibilidade. Nenhum pai concebe a ideia do filho fazer balé com total gosto naquele esporte que o filho vai fazer, né? Então, ainda são alguns tabus que eu acho que a gente vai levar um tempo para quebrar. Agora, eu queria saber de vocês duas, o que vocês acham? O que esse preconceito segura a gente de ir para frente? Porque assim, a gente vai se adaptando e vai, né, comendo pelas beiradas, né? Mas assim, a gente chegou em 2022, é até mágico a gente ver por tudo que passou, né? Você ainda colocando aspectos que a gente tem, quer dizer, são travas, né? O que fazer? Como resolver isso? Eu acho que, eu não sei, bom, não sei, porque no meu caso, que eu venho de uma outra geração, né? Tive também pais assim, tipo, levanta da mesa e nem fala isso, era natural. Meu irmão também levantava da mesa, meu pai levantava da mesa e a mesa era nossa, né? E dentro de casa eu fazia as coisas, porque como eu te falei, eu sou da paz. Mas eu sempre pensava em como sair daquela situação. Entendeu? Isso foi uma coisa bem clara para mim. Eu queria, mas eu acho que eu não precisei brigar, quer dizer, talvez isso, eu não precisei brigar por nada. Eu fui lutar, mas assim, sem confrontos, sem discussões, sem briga dentro de casa, não teve isso. E como eu comecei a namorar muito jovem, com um cara que tem uma cabeça maravilhosa, pelo contrário, ele nunca me cerceou, aliás, foi um dos nossos pactos matrimoniais, né? Ele sempre me incentivou. Eu achei assim, eu acho que a mulher deve agir, sem se preocupar com essa coisa do machismo. Vai lá e faz. Sem discurso. Porque tem muita mulher que faz o discurso, mas ela se comporta e acaba aceitando, ela tem um comportamento, ela fala e coisa pra fora,
mas às vezes ela se submete à violência, ela se submete a uma porção de coisa por causa de dinheiro, por causa dos filhos, etc. e tal. Eu sei que são situações diferentes, eu não estou julgando ninguém, Deus me livre, mas eu acho assim, eu acho que tem uma força interna que a mulher tem, e se não tem pode desenvolver, de lutar por aquilo, lutar no bom sentido, né? De ir atrás daquelas coisas que para ela são importantes e são valiosas. Sem muito bate-boca, sem muito... Eu não passei por isso nesse sentido. A única coisa que eu tive que fazer a opção, quando eu tive que fazer a opção, eu queria fazer o colegial, né? E eu tive que fazer a escola normal. E no fim, foi muito bom. E eu não discuti com meu pai sobre isso. Ah, não, mas eu quero. Eu vou achar um jeito só aqui. E foi. E foi. Então eu acho assim, é um pouco também do jeito que você encara a vida, do jeito que você enxerga o futuro. Então é por isso que eu acho que assim, eu mesmo sendo também filha de uma família assim, né? Que o pai levanta e vai sentar no sofá e a mãe e a filha tiram uma mesa ou fazem um jantar e tal. Ou passam a camisa. Eu passava as camisas do meu irmão. E às vezes eu passava a camisa assim, ele chega, meu irmão 5 anos mais velho que eu, pegava pra olhar assim, está mal passada. A massagem no chão. Eu nunca briguei com ele. Enfim. Passava, né? Eu concordo com ela. Eu acho que a prática, né, as nossas ações vão dizer muito mais que qualquer discurso que a gente possa fazer. Eu acho que você se afirma, né? Eu acho que a gente tem que ir lá conquistando. Pela ação. É a afirmação pela ação. Entendeu? Então, assim, é assim que a gente vai quebrar. E a gente também tem que ir tentando identificar em nós os próprios preconceitos e ir brecando, e ir mudando, né? Porque às vezes a gente age sem perceber de forma machista. Concordo. Então eu acho que as nossas ações e as nossas reflexões sobre as próprias ações é que vão fazendo pequenas mudanças, né? E é aí que a gente vai conseguir mudar. E discutindo, né? É muito assim, é gostoso demais trabalhar com um idoso por conta disso, porque cada um tem uma experiência, a grande maioria vem de uma cultura muito machista. Então essas trocas, quando a gente senta num curso e começa a discutir a vivência, a experiência, eu ouço muito assim das alunas: eu era boba naquela época, se eu soubesse eu não tinha feito, não teria aceitado. Não era a condição que ela tinha naquele momento social, ela fez o ideal que ela podia. Que bom que ela está enxergando diferente, e para os filhos, para os netos, ela já incentiva outra coisa, né? Ela já incentiva uma autonomia, né? As mulheres hoje elas são autônomas, a gente não depende financeiramente de homem, não tem, 2 trabalhando, a renda é melhor, a casa fica melhor, ok, é melhor, mas você não vai se sujeitar a qualquer coisa, né? Então eu acho que esse incentivo, essa prática que a gente faz nova, eu acho que é o que vai aos poucos mudando. Eu tenho uma evolução. Eu aprendi uma coisa bastante interessante, que quando eu fui trabalhar, não sei se a gente já está no nosso final aqui de gravação, mas isso é uma coisa que eu acho interessante reportar. Eu fui trabalhar com essa população idosa, e na região que fui trabalhar, que era em Santo Amaro, ali tem uma imigração muito interessante. Então tinha muita gente fugida da Segunda Guerra Mundial que tinha se estabelecido em Santo Amaro, porque Santo Amaro era um município, né? Ele não era integrado à cidade. Então tinha muito imigrante italiano, polonês, russo, eu tive alunas russas, polonesas, ucranianas, né, falando de hoje que a gente vive essa guerra absurda e tal. E elas traziam muitas dessas mulheres, que mulheres daqui também, lógico, mas elas traziam muito a questão da sobrevivência à guerra. Tanto estando lá, como fugindo de lá. Então, assim, o homem, às vezes, estava no campo de batalha. E a mulher é que tinha que ou se dar conta de tudo, né? Cuidar das crianças, fugir, achar comida. E as mulheres daqui, né, que eram as brasileiras, muitas que tinham vindo de fora de outros estados, que também tinham lutado muito com machismo, para criar os filhos, etc. e tal. Então, assim, é uma geração que viveu um machismo muito mais acentuado que o nosso, né? Mais pesado, e ainda uma guerra em cima, né? Sim. E assim, se a gente vê hoje, por exemplo, o que está acontecendo,
Quem é que está fugindo? Tudo bem que tem até uma lei que os homens não podem sair do país para poder defender, né, no caso da Ucrânia, defender a Ucrânia. Mas quem está saindo e enfrentando a situação de refugiados são as mulheres, são as crianças. Então, veja bem, essa é uma situação que faz parte da história. Isso é história, nós estamos vivendo a história. A história não é o que passou, é o que está acontecendo. Né? A gente tem que ter essa consciência. Né? E como tudo isso vai impactar esta geração. Né? Nós aqui, apesar de todos os problemas, não temos uma guerra. É uma guerra oculta, mas não temos uma guerra com mais leve, atiradores na rua, né? Nossas crianças, entre aspas, estão minimamente protegidas de uma violência extrema como é uma guerra. Mas eu conversei com mulheres que passaram por isso. Crianças, mulheres, não tão velhas, mas já idosas, que tinham lavado, que quebravam no gelo para lavar a fralda dos irmãos no rio. Porque elas estavam escondidas numa casa de campo, na Alemanha, e também, isso também em outros lugares da Europa, né? Que tinham que cavar o gelo ou para pegar a água para levar para casa, ou para lavar a fralda. Eu tenho uma delas, ela fala assim, sabe essa mão? Eu quebrava o gelo com a mão para lavar a fralda do meu irmão. Porque a criança já nasceu numa situação de fuga. Né? Então eu penso assim, eu acho que quando a gente, por isso que eu gosto tanto dessa questão da história, né, de trabalhar com memória e essa questão da história de vida. Quando eu escuto uma história de uma pessoa, principalmente de uma pessoa idosa, e dependendo da vida que ela teve, é um universo desconhecido muitas vezes para nós e que nos faz valorizar mais ainda a força do ser humano em geral e das mulheres em particular. Né? Então, na realidade, claro, os homens iam para a guerra e morriam na guerra. E a mulher tocava a vida e seguia e imigrava e vinha com os filhos para o Brasil ou para outros lugares. Tem muitas histórias dessas, muitas. E hoje a gente está, infelizmente, repetindo um pouco essa história. Né? Os homens ficaram para lutar e as mulheres vão ter que reorganizar uma vida. E tem mulheres se alistando, né? Tem algumas se alistando. Tem mulheres se alistando, que é um grande... A gente viu imagens já das mulheres armadas mesmo para a luta. Então eu acho assim... Também é um grande diferencial. Eu acho que a gente... Não sei se isso é possível, mas eu acho que talvez o dia que as mulheres mudarem de atitude, sabe? Ah, mas ele não quer. Ah, mas ele não deixa. Oi? Não quer? Quem que não quer que não deixa? Então, assim, eu acho que nós somos todos iguais. Todos nós temos nossos direitos, nossos desejos, nossa força. Eu acho que é isso, é uma luta diária pela vida. Eu acho também. Normal, sem confronto. Não precisa, luta não quer dizer briga. Sim. Não. Luta no sentido de você se colocar, de você se testar. É um trabalho de formiguinha, né? Eu tenho uma senhora que às vezes eu tô atendendo ela, tem a domicílio, e aí ela lembra que eu tenho filha, ela fala, o que você tá fazendo aqui? Você tinha que estar na sua casa cuidando das suas filhas. E aí eu falo assim, mas se eu estiver lá, eu não tô aqui com a senhora, né? Não estaria... Então, assim, o quanto a gente tem que ir aos poucos e mostrando, assim, de que a mulher tem espaço no mercado de trabalho, de que a gente não tem que ser só mãe, que a gente pode ter outros papéis sociais e exercê-los todos com maestria, sem precisar se sacrificar. A gente tem direito a ter a nossa própria vida, os nossos próprios desejos, as nossas metas. E eu acho né? assim, no caso, você tem filhas pequenas ainda, eu tenho netas adolescentes, né? Tenho 2 netas. A minha filha foi morar na Alemanha há 20 e poucos anos atrás, conheceu um alemão. E ela tem um filho só. E a minha neta mais velha já mora na Alemanha e a outra está indo no 2º semestre. Então, assim, ela ia fazer 18 anos, foi morar sozinha, enfrentar as bases de uma vida sozinha, que ela tinha todo o aparato, né? E eu fico admirada delas conseguirem, elas têm muita clareza do que elas querem. Eu acho que isso é uma coisa legal hoje. As mulheres têm muita clareza do que elas querem. E vão à luta. E outro dia eu perguntei para essa minha neta que vai, eu falei, Carol, você acha que você vai ficar lá? Ela falou, não, vó,
experiência, né? A gente não pode perder as experiências. Não sei, talvez sim, talvez não. Ela falou assim pra mim, sabe-se lá o que a vida, o que aguarda, a vida nos aguarda, uma coisa assim. Então é isso, quer dizer, essa passagem do tempo, e isso é tão legal de viver como velha, né? De poder viver isso, sabe? Essa mudança de geração. Perfeito, gente, obrigada Vera Brandão, obrigada Fabiana Satillo. Obrigada a nós pelo convite. Dentro do Conexão VRT teremos outros programas também e fiquem ligados, porque essa riqueza de diálogo nós vamos ter sempre. Muito obrigada a você. Obrigada.